Galera, nosso assunto de hoje vai ser o nosso queridíssimo, ilustríssimo Michel Foucault, né? Então a gente dá continuidade à sociologia contemporânea. Na nossa última aula, nós abordamos Bauman e nessa especificamente a gente vai abordar o pensamento de Foucault. Foucault vai ser mais conhecido pelo seu pensamento filosófico, mas que também abrange a área da sociologia, uma vez que ele estuda e ele aplica, digamos, um método para o estudo da sociedade, certo? Bem, Foucault, ele é contemporâneo a Bauman, que nós estudamos na última aula, e a partir de Bauman, que nós vimos e abordamos na semana passada, todos os sociólogos daqui até o final do curso vão ser dessa contemporaneidade, né? Então, do nosso período histórico específico. Bem, lembrando que a gente ainda vai abordar mais 3 sociólogos depois de Foucault, 2 ou 3 sociólogos depois de Foucault, como Chomsky, Anthony Giddens e assim por diante. Depois a gente vai para a sociologia por temas. Então a gente vai abordar alguns temas aí que nós não visualizamos em outros pensadores. Foucault, por exemplo, nós vamos dar início a um tema, que é a relação de poder, e nós vamos visualizar que esse pensamento Foucaultiano, ele pode ser, digamos, aplicável em várias vertentes, em várias áreas da nossa sociedade, em várias áreas do conhecimento, portanto, e que é um ótimo instrumento que nós podemos utilizar, um ótimo pensamento que nós podemos utilizar para estruturar uma redação, por exemplo. Bem, Foucault, francês, em 1926, morreu em 1984, até relativamente novo, né, aos 58 anos de idade. Foi um importante filósofo, sociólogo e historiador do século XX. Suas principais obras são A História da Loucura na Idade Clássica, que a gente já vai falar, A Arqueologia do Saber, A Ordem do Discurso, Vigiar e Punir e A Microfísica do Poder. Então a gente visualiza aqui, basicamente, o pensamento de Michel Foucault e o seu estudo da sociedade gira em torno, principalmente, das relações de poder, tanto no mundo antigo quanto no mundo contemporâneo, mas também uma abordagem mais histórica, tanto da filosofia quanto da sociologia. Bem, em relação a essa sua primeira obra, nós temos que pontuar algumas coisas. A História da Loucura na Idade Clássica. Por quê? Porque, digamos, é uma das suas principais obras filosóficas. Nós não abordaremos aqui a fundo, mas é importantíssimo que nós entendemos a base desse pensamento, uma vez que nós ainda não tivemos na filosofia Michel Foucault, nós temos que analisar como ele visualiza essa história da loucura na Idade Clássica. Bem, Foucault ele vai fazer um grande, digamos, um abrangente estudo em relação à loucura. Ele vai estruturar o que foi a loucura e como ela se desenvolveu da Antiguidade Clássica até os nossos dias atuais. Bem, segundo o seu pensamento, essa loucura ela teve, digamos, uma realidade distinta de acordo com o passar do tempo. Ela teve um conceito distinto, uma aplicação distinta com o passar do tempo. Ele vai dizer, por exemplo, que na Idade Média, durante o período feudal, uma pessoa louca era uma pessoa que não vivia na área rural. Uma pessoa que vivia, digamos, sobretudo vagando entre os feudos ou vagando entre as cidades, passando informações. O louco, no feudalismo, nesse período da Idade Média, ele era visto como uma pessoa do bem, uma pessoa que transmitia informação, um sábio, certo? Porque ele sabia das coisas que aconteciam fora dos feudos e ele trazia as informações para esses feudos, passava, transmitia a informação para esses feudos. Na grande maioria das vezes, o louco, nessa ideia da Idade Média, era também uma pessoa, digamos, um andarilho, uma pessoa que migrava sem rumo, ou com rumo também, né? Uma pessoa que não se encontrava nos feudos. Bem, com o passar do tempo, essa teoria, digamos, esse conceito de loucura foi se transformando. Se nós visualizarmos a ideia do louco no período renascentista, por exemplo, era uma pessoa que não valorizava a ciência, que não valorizava o pensamento racional, o pensamento humanista. Essa pessoa era considerada uma louca, certo? Já, por um outro lado, a partir do iluminismo, a partir do século XVII,
nós vamos visualizar uma abordagem distinta, uma abordagem que nos remete, uma abordagem mais contemporânea, que a loucura ela vai ser abordada como uma doença que deve ser tratada. Ou seja, nós vamos olhar para a loucura cientificamente a partir da medicina. E a gente vai, digamos, excluir o louco da sociedade, certo? Trancafiar esse louco, digamos. Qual que é a ideia principal nesse pensamento, nessa estrutura do pensamento de Michel Foucault? Ele vai dizer que não só a loucura, mas aqui, especificamente, a loucura, ela não é, de fato, uma doença, mas sim uma criação social, uma estrutura social, certo? Um conceito criado pela sociedade e que se transforma ao longo do tempo, assim como tudo na sociedade. A gente vai fazer um paralelo da loucura, por exemplo, um pouquinho mais tarde na aula, eu vou só dar uma abertura aqui, uma introdução, digamos. Nós vamos fazer um paralelo da loucura com o padrão estético, que também se transforma ao longo do tempo. Ou seja, a loucura que nós temos hoje como loucura nada mais é que um comportamento desviante. Uma pessoa que apresenta comportamento desviante na sociedade atual é tratado como louco. Louco esse que provavelmente, por apresentar aspectos, digamos, desviantes, comportamentos desviantes, ele muito provavelmente deve ter, portanto, problemas mentais, deve ser um doente mental. E nós definimos o que é o louco e o que é a pessoa, digamos, padrão. Isso vai levar a grandes problemas sociais, como, por exemplo, a exclusão de pessoas consideradas loucas da sociedade, uma vez que elas não seguem o padrão vigente dessa sociedade. Certo? Bem, introdução feita, nós vamos às características sociológicas de Michel Foucault. Primeiro ponto, ele critica as abordagens simplistas da sociedade. Ele vai dizer que nós compreendermos a sociedade como algo simples, por exemplo, quando nós analisamos a estrutura social de uma determinada sociedade, determinada lá entre classes sociais ou estamentos, por exemplo, da Idade Antiga, aliás, da Idade Média, da Idade Feudal, quando nós analisamos e colocamos, digamos, definimos essas sociedades, nós estamos simplificando elas. E, na verdade, nós devemos aprofundar nessa abordagem e não simplificar a abordagem, certo? Segundo ponto, ele vai valorizar as técnicas e a racionalidade. Em relação a isso, a gente já vai abordar mais, mas, basicamente, o que ele quer dizer aqui é que a racionalidade humana frente à sua realidade social deve ser valorizada, assim como as técnicas utilizadas para entendimento da própria sociedade, para compreensão da própria sociedade, partindo, sobretudo, da lógica do poder, que a gente já vai abordar também. Foucault ele vai focar na conscientização histórica dos sujeitos. Ele vai dizer que aqueles sujeitos que não têm consciência histórica, eles têm dificuldade de compreender a sua própria realidade mundana, uma vez que eles não vão entender como se estruturou aquilo que eles estão vivendo, aquele costume que ele se encontra, aquela cultura que ele segue e assim por diante. Ou seja, os seres humanos devem ter consciência histórica para poder compreender a sua própria realidade, certo? E, como último, digamos, característica Foucaultiana, se encontra na flutuação entre a filosofia, a sociologia e a psicologia. Inclusive, ele vai abordar alguns termos psiquiátricos também, de acordo com a sua influência de Gilles Deleuze, né, que era um importante psiquiatra. Bem, essa flutuação pode ser vista em todos os momentos dessa filosofia, dessa sociologia Foucaultiana, uma vez que ele vai, digamos, relacionar diariamente a filosofia com a psicologia, por exemplo, com a história da loucura, e a sociologia também, uma vez que ele estuda a sociedade para chegar a essas conclusões, para, digamos, filosofar, certo? Seus objetos de estudo vão ser poder e resistência nas sociedades modernas, governamentalidade e a busca pela verdade. E a gente vai abordar cada um especificamente a partir de agora. Bem, em relação ao poder e resistência, segundo Foucault, o poder pode ser visto em qualquer nível da sociedade.
desde os indivíduos até os grupos e as organizações, chegando à sociedade como um todo. O poder ele está em todo lugar e vem de todo lugar, segundo Foucault, certo? Para ele, o poder não é algo que alguém tenha, mas algo que é feito aos outros, uma ação que afeta a ação. Bem, em contraponto ao poder, nós temos a imagem de resistência. Para nós entendermos essa ideia de poder, segundo Foucault, nós precisamos voltar atrás e abordar o segundo aspecto que eu coloquei, a segunda característica Foucaultiana que eu coloquei. Eu disse que ele valoriza as técnicas e a racionalidade. E aqui a gente vê que o poder, segundo ele, não é algo que alguém tem. Então ninguém tem poder, mas é algo que alguém faz. O poder, portanto, digamos, é uma atitude, é um feito, uma ação que afeta as outras ações. Como assim? Bem, vamos dar um exemplo de poder aqui. Ninguém precisa impor o poder a você para que você faça algo, certo? As pessoas precisam agir, demonstrar uma ação para que você tenha uma ação. Um exemplo disso, eu gosto de utilizar, é a ideia até do casamento, né? Ou de um relacionamento, de qualquer maneira, qualquer relacionamento. Né? Você relaciona com uma pessoa, vamos dizer, você está em casa com a sua esposa, e você vestiu uma roupa que ela não gosta muito. Bem, ela não precisa impor o seu poder sobre você, fisicamente, violentamente, nada disso. O que ela vai fazer? Ela só vai olhar para você. Ou seja, o poder não é algo que alguém tem, mas sim é uma ação. Basicamente, o poder emana das relações interpessoais. Ou seja, poder não se possui o poder. O poder se relaciona, né? O poder é relação. Bem, a gente pode entender a partir dessa ideia, desse mapa conceitual de Foucault. Ele vai dizer que o poder não é simplesmente exercido por um nível da sociedade sobre outro, mas está presente em todos os níveis da sociedade. O poder é algo que é exercido ao invés de possuído. As relações de poder, não é uma coisa, mas uma relação. As relações de poder envolvem um discurso, sistema de ideias, o que possibilita a resistência. Onde há poder, portanto, há resistência. Né? Então, essa lógica é exatamente de que nós temos que quebrar a ideia que nós temos de poder, principalmente que nos vem ao longo do tempo, de acordo, sobretudo, da Idade Moderna e também da Idade Contemporânea. Se nós abordarmos, por exemplo, uma monarquia absolutista, nós vamos dizer que existe uma centralização do poder, porque poder é algo que se tem, né? Então, você tem poder. Quem que tem o poder? É muito comum a gente falar isso na aula de história. Eu falo isso na aula de história a todo momento. Né? Sim. Quem que tem o poder na Idade Média? O senhor feudal. Quem que tem o poder na Idade Moderna, durante o absolutismo monárquico? É o rei. Mas poder não se tem, poder se exerce. Então nós vamos ter essa mudança da visão de poder filosófica de acordo com o pensamento Foucaultiano. Ele vai, digamos, revolucionar a ideia que nós temos em relação a poder. E revolucionando essa ideia nossa em relação a poder, ele revoluciona também a ideia de resistência, certo? Uma vez que resistência também é uma ação frente digamos, ao poder exercido por alguém, para outro alguém. Então você pode muito bem lá falar para sua esposa, falar para sua namorada, assim, eu não vou trocar de roupa porque eu adoro essa camiseta do Palmeiras. Ela vai dar risada de novo, falar assim, enfim, é essa a ideia, né? Poder é exercido. Bem, nós temos uma abordagem, portanto, do poder como uma relação que se demonstra como maior força da sociedade inteira, do mundo inteiro, é a maior força a moldar a ordem social. Exatamente esse poder, essa relação entre as pessoas, portanto, que vai moldar a ordem da sociedade. Certo? Na Idade Média, esse poder, nós moldávamos a sociedade, nós aplicávamos o poder, portanto, através da violência física. Como, por exemplo, nas torturas. Né? Vamos pegar um exemplo das torturas. E nas sociedades modernas, por um outro lado,
nós temos uma vigia, controle. Então, a violência, ela cai em desuso, nós não podemos mais usar a violência física, né? Ainda assim, muitas vezes, ela é usada, não podemos, mas apenas o Estado tem a possibilidade, digamos, de utilizar essa violência física, né? Bem, mas a partir do iluminismo, sobretudo, nós temos uma grande transformação da sociedade. Por quê? Porque nós vamos visualizar a violência sendo tida como algo ruim, até num sentimento, numa ideia maniqueísta de bem ou mal, a violência vai ser tratada como algo negativo, né? E a partir do iluminismo, nós temos novas formas políticas sendo implantadas, novas estruturas políticas sendo implantadas, como o liberalismo, por exemplo, que vai ter como modo, digamos, vai ter como abordagem, vai ter como... qual que é a palavra? Vai ter como exercer o poder, meio de exercer o poder, a vigília e o controle. Certo? Um exemplo é na ideia de panóptico. Esse panóptico é uma ideia, uma teoria, um conceito desenvolvido por Bentham. E é o supremo olho do poder para Foucault. Olho do poder, vamos até relacionar com o Senhor dos Anéis e o olho de Sauron, o olho que tudo vê. Né? Bem, segundo esse pensamento, os espaços circulares permitem uma visibilidade permanente que leva os prisioneiros a se conformar com sua própria disciplina e controle. Foucault defende que não apenas as prisões, mas todas as estruturas hierárquicas, como hospitais, fábricas e escolas, evoluíram para se parecerem com esse modelo. Bem, esse modelo nós podemos visualizar exatamente a partir dessa imagem aí, que seria o panóptico, que é muito comum a nós, principalmente no sistema prisional, em que uma pessoa fica de vigília em um local que dá para ele observar todas, digamos, todas as celas ou todas as estruturas que abrigam esses presos. Mas não só, isso não vai ficar, digamos, apenas no sistema prisional. Isso pode ser visto principalmente nas fábricas, né? Uma vez que o proprietário ou o chefe, o gerente, enfim, ele tem que ter uma visão ampla para que ele possa vigiar e controlar o que os seus súditos, digamos, seus empregados estão fazendo. E o mesmo serve para as escolas, exatamente o mesmo. O professor, ele fica numa posição de vigília, uma posição de controle. O diretor fica numa posição de vigília e de controle do professor e dos alunos. E assim por diante, seus funcionários, né? Ou seja, nós temos uma estrutura que vai ultrapassar as barreiras do sistema prisional e vai ser globalizada ao longo do tempo. É o que acontece com a educação, né? E a gente visualiza a educação cada vez mais ao longo desses últimos séculos, do século XVIII até hoje, né? Principalmente meados do século XXI, hoje nós temos abordagens híbridas, ativas, com novas tecnologias digitais, mas de qualquer maneira, ainda assim isso permanece. Eu, por exemplo, agora estou dando aula online, né? De manhã, das 7h30, aliás, até aproximadamente 11 e pouco, eu estou dando aula lá para o Tito, colégio, para a galera lá, para a molecada da escola. Bem, nessas aulas eu dou via Zoom, né? Via Zoom, aliás. Zoom é para vocês. Via Google Meet. E lá no Google Meet, eu sempre fico ligeiro com o chat para ver o que a molecada está falando. E eu, como administrador dessa sala, digamos, tenho o controle de banir as pessoas, de trazer de volta, de banir o chat para alguém, de banir a voz, mutar alguém, mutar a imagem de alguém. Ou seja, eu estou numa posição de controle. Até as nossas redes sociais, como os grupos de WhatsApp, estão nesse modelo do panóptico. Por quê? Porque nós temos um administrador que consegue visualizar tudo que as pessoas postam, tudo que as pessoas visualizam e assim por diante. E ele tem o controle de banir alguém do grupo, de colocar alguém no grupo, de silenciar alguém no grupo e assim por diante. Né? Ou seja, as nossas estruturas sociais, as nossas relações sociais, elas tendem a se padronizar de acordo com esqueci a palavra de novo, o exercício de poder do Estado. Então, nós vamos visualizar o Estado exercendo esse poder nessa ideia de panóptico. Aqui, os prisioneiros não sabem ao certo quando estão sendo vigiados. O observador de uma torre central monitora
de perto os movimentos e os comportamentos dos presos. Celas com iluminação de fundo eliminam as sombras onde os prisioneiros podem se esconder dos olhos do observador. Ou seja, cada vez mais nós temos a ideia desse olho que tudo vê, de Sauron, né? Então nós estamos sendo observados e não sabemos ao certo quando estamos sendo observados. Hoje, nós podemos trazer isso até para uma discussão até atual, uma vez que os celulares, quando nós utilizamos os celulares, por exemplo, é muito comum nós visualizarmos coisas que nós falamos quando nós não estávamos usando o celular. Eu, por exemplo, sempre falo, estava falando com a Ingrid hoje vieram buscar um sofá, a gente comprou um sofá novo, mas veio com uma madeira lascada, quebrada, né, praticamente, trincada. E a gente entrou nas Casas Bahia, lá com a ação do Procon, tentando devolver o sofá. Hoje vieram retirar o sofá, tal, vão estornar a compra, enfim, tudo deu certo. Mas eu estava falando da necessidade de comprar um novo sofá, a gente está sem sofá em casa, né? E o que apareceu para mim? Isso faz, sei lá, meia hora. Apareceu um monte de sofá e anúncio de sofá. Mas em nenhum momento nos últimos, sei lá, um mês, eu tinha procurado um sofá. Ou seja, eu conversei e apareceu. Isso acontece cotidianamente, né? A gente fala sobre celular, aparece anúncio de celular. A gente fala, ou seja, nós nunca sabemos quando nós estamos ou não estamos sendo vigiados. Quando alguém ou algum... Agora nós temos essa ideia de, digamos, mídias e de inteligência artificial. Nós não sabemos quando existem inteligências artificiais nos ouvindo, nos vigiando, e quando não existem. Um exemplo disso, muito claro, é exatamente a ideia de que todas as nossas ligações telefônicas ficam gravadas em uma base que podem ser recuperadas posteriormente, se caso a justiça decidir nos pesquisar, enfim. Né? Então, nós estamos a nossa sociedade moderna, ela consegue controlar a população a partir da vigília. Né? Bem, e, segundo Foucault, nós teremos um conceito de tecnologia do poder, que são aqueles mecanismos pelos quais o poder é exercido. Né? Nós chamaremos esses mecanismos de tecnologia do poder, portanto. Bem, nas sociedades modernas ocidentais, as normas sociais são impostas através do exercício de poder pastoral que guia o comportamento das pessoas. Já que não se pode utilizar a força física, você deve pastorear a sociedade para que você, digamos, controle o comportamento dessas pessoas, certo? Isso que nós conhecemos como tecnologia de poder também pode ser definido como um completo sistema de relações de poder que opera em muitos níveis. Né? Basicamente, isso sai da ideia da unificação, de que o poder fica centralizado e é exercido apenas por uma pessoa. Quando, na realidade, nós temos diversas relações de poder que estrutura e que cria, digamos, uma ideia sobre o que é e o que não é uma boa conduta social, o que é e o que não é um padrão comportamental, certo? E Foucault vai desenvolver, portanto, o conceito de discurso. Quando ele diz discurso, ele não quer falar especificamente de um discurso, né? de uma retórica, digamos, de alguém discursando em palanque. Quando ele diz discurso, ele inicia um conceito que reflete, digamos, que aborda essa ideia como uma ferramenta que direciona a conduta social. Então, quando ele vai falar do discurso, ele está falando dessa ferramenta que vai direcionar a conduta social. Pode ser, inclusive, um discurso da palavra mesmo, né? Enfim. Bem, o que nós podemos relacionar, o que nós podemos concluir em relação a essa ideia de poder e resistência, portanto? Nós podemos entender que, quando nós falamos de poder, nós não falamos, portanto, de alguma coisa que alguém tenha, mas sim de uma estrutura que é exercida, certo? Uma relação de poder. Essa relação, ela vai acontecer na sociedade como um todo. E são essas relações de poder, elas vão definir, digamos,
a boa conduta social e vão direcionar a conduta social, com base nessa ideia de discurso. Como que a gente padroniza o padrão de beleza? A partir das relações de poder. O poder é exercido pelas pessoas a partir do olhar de desaprovação, a partir da ignorância, digamos, né? Ou da exclusão social dessa pessoa. Quando uma pessoa está num âmbito em que ela não se encaixa, nada mais acontece ali do que um poder sendo exercido, certo? Quando um palmeirense entra no meio da Gaviões da Fiel e ele é obrigado a se retirar dali, excluído dali, nada mais é essa exclusão do que o resultado de uma relação de poder. O resultado, digamos, do poder sendo colocado em prática. Não precisa ser violento, não precisa ser físico. Né? Essa é a ideia. E quando nós falamos dessas relações de poder, nós englobamos tudo na nossa vida. Exatamente por isso que eu falei para vocês que era importantíssimo nós dizermos, nós estruturarmos o nosso pensamento para utilizar essa ideia também em redações, por exemplo. Porque isso engloba tudo, né? Seja discurso político, seja discurso ideológico, seja qualquer coisa. E quando nós falamos dessa ideia de uma ferramenta que direciona a conduta social, isso vai ser muito amplo, porque pode ser qualquer coisa. Né? E como que a gente entende isso? A nossa sociedade ela é como ela é exatamente por causa do discurso, ou por causa dessas ferramentas que direcionaram a nossa conduta. Nós optamos por seguir determinada área de acordo com o que nós vivenciamos, a partir das relações de poder que nós temos. Um exemplo disso, por exemplo, digamos, o extremismo político existente no Brasil. É muito comum nós abordarmos, nós visualizarmos discursos extremamente antagônicos, contrários no Brasil, mas eles não são próximos, digamos, nem um pouco próximos. O Brasil hoje ele se encontra, digamos, em uma situação de extremos. Né? Nós temos extrema direita, extrema esquerda. E quando nós temos a relação entre as duas, e essas relações de poder entrando em prática num contexto social, nós visualizamos essas relações de poder direcionando a conduta social. Então, por exemplo, quando uma pessoa de extrema direita conversa com uma pessoa de extrema esquerda, a tendência é que os dois se distanciem ainda mais. Por quê? Porque é exatamente essa relação que vai estruturar uma conduta social. Então, se aquela pessoa que eu considero um inimigo, digamos, uma pessoa até contrária à minha linha de pensamento, está defendendo aquilo, eu devo ser exatamente o contrário. Ou seja, nós visualizamos nessa ideia aqui exatamente um poder sendo exercido por uma pessoa que está determinando a conduta social da outra. Quando alguém tenta nos fazer seguir o pensamento daquela pessoa, a força, nós tendemos a ter o resultado contrário, né? A se distanciar daquele pensamento. Ou seja, essas relações de poder, elas direcionam a conduta social, mesmo que seja a favor ou contra algo, mesmo que seja em relação à beleza, mesmo que seja em relação ao poder político, mesmo que seja em relação ao padrão estético, ao padrão de vestimenta, mesmo qualquer coisa, galera. Tá? Bem, segundo conceito que nós abordamos de Foucault é a ideia que ele vai criar, um conceito que ele vai criar, chamado governamentalidade. Bem, essa governamentalidade é a mentalidade governamental, basicamente, que é a estrutura e a racionalização do governo. Bem, ele vai dizer que a racionalidade governamental nada mais vai ser, né, que é o estudo da formação do poder, levando em consideração as técnicas e a racionalidade através das quais as pessoas são governadas. Então, como nós visualizamos nós mesmos enquanto pessoas governadas? E nós somos governadas em todos os quesitos, em todos os momentos. Nossa vida é determinada de acordo com as relações de poder que nós nos encontramos, que nós vivemos, nós vivenciamos.
Bem, essa governamentalidade é um entendimento, segundo Foucault, em relação à maneira como um governo pensa sobre si e sobre seu papel. Então, basicamente, quando nós temos uma estrutura política sendo colocada em prática, um governo do poder, esse governo, ele vai refletir em relação a si mesmo e sobre o seu papel na sociedade. E nesse movimento, nós temos uma aproximação entre a figura do governo e do indivíduo, porque nós vamos personificar o governo. Nós vamos individualizar o governo, como se ele fosse alguém racional, uma vez que ele vai buscar a racionalidade de si mesmo. Ele vai buscar, digamos, em si, o que ele deve fazer e qual é o seu papel naquela determinada sociedade, por exemplo. Bem, Foucault vai dizer que se quisermos analisar a genealogia do sujeito na civilização ocidental, é preciso considerar não apenas as técnicas de dominação, mas também as técnicas do eu. Então, como nós racionalizamos em relação a nós mesmos frente à sociedade na qual nós vivemos. Qual papel nós visualizamos que nós temos na sociedade? Qual é a aplicação desse papel na sociedade? O que nós fazemos para mudar essa sociedade? O que nós fazemos em relação à estrutura dessa sociedade por si só? Enfim, a técnica de dominação ela vai se aproximar da individualização, vai se aproximar do indivíduo, certo? E aí nós podemos entender um pouquinho dessa ideia de governamentalidade nessa estrutura, nesse mapa conceitual que eu trouxe para vocês. Na Idade Média, havia 2 tipos de governante para cada pessoa na Europa. O monarca, que governava por direito divino e mantinha a segurança e a paz em suas terras. E a igreja, que governava a alma das pessoas, o consciente das pessoas. Esses papéis foram, então, combinados no governo secular, que cuidava da terra, agora o Estado, e de seu povo. Certo? Governar, cada vez mais, se tornou a arte de administrar coisas de forma racional, que é a ideia de governamentalidade. O papel do governo é maximizar o bem-estar do seu povo, portanto, administrar a disposição certa das coisas. Certo? Basicamente, é chegar a uma conclusão em relação a uma conclusão racional, do que leva ao bem comum, de quais coisas estão no imaginário popular, no imaginário social, e que as pessoas têm como bem geral. Se a pochete é feia para a grande maioria da população, vamos produzir menos pochete. E assim a gente, digamos, controla a conduta social, no caso aqui a compra da pochete. Isso serve para tudo, tá? Tudo. Absolutamente tudo. Analisar essa aplicação aqui com a ideia da busca pela verdade também de Foucault. Ele vai defender uma relação que existe entre a confissão, a verdade e o sexo. Sim, sexo. Para ele existe uma relação entre os 3. Por quê? Porque a confissão ela vai se apresentar como meio de descobrir a verdade na nossa sociedade. Essa confissão, digamos, portanto, também pode ser considerada como discurso, uma vez que ela controla a conduta humana. Certo? Ao confessar, damos aos especialistas, portanto, o poder de julgar e punir. O confessor sofre um ciclo sem fim de vergonha e culpa, o que leva a mais confissões. Ou seja, quando uma pessoa confessa, ela se abre e ela dá ao outro, ao especialista, o poder de julgar e de punir. Certo? Ou seja, ele vai poder ser punido. Reza 10 Ave-Marias. Isso depende do julgamento do padre, por exemplo. Se ele achar que você, dependendo do nível do seu pecado, né, ele vai te julgar e vai aplicar a punição ideal. Ou seja, isso vai levar a um ciclo eterno de confissões, uma vez que essas confissões vão nos levar, digamos, a uma ideia de salvação. Né? Ou seja, a busca pela verdade na sociedade moderna e contemporânea, ela nada mais é do que um meio de controlar a boa conduta humana também. Né?
E essa é a relação entre confissão, verdade e sexo. E ele vai fechar com a ideia de que tudo tem que ser dito. O sexo foi dominado, contido. E aí a gente aborda. Por que ele está falando de sexo? Primeiro, porque se você contém o sexo, você contém o aumento demográfico desenfreado. Ou seja, a ideia de controlar o sexo individual, o sexo alheio, digamos, ele contribui direto para a ideia de Estado. O Estado necessita disso, uma vez que ele tem que buscar, como a gente viu aqui, o bem-estar, maximizar o bem-estar do seu povo. Ou seja, para que ele possa maximizar o bem-estar do seu povo, ele tem que controlar a conduta humana. Controlando a conduta humana, ele controla o sexo, exatamente, porque se nós temos mais pessoas, nós teremos uma qualidade de vida mais baixa. Condição de vida mais baixa, uma vez que vai faltar alimentos, vai faltar N coisas. Ou seja, a conduta humana e o sexo, ele serve como um exemplo para nós entendermos a relação de poder, ou a ideia de relação de poder presente na filosofia e na sociologia de Foucault, que vai reger a conduta humana, que vai reger, portanto, o pensamento humano também. Bem, a gente pode entender, então, de acordo com esse mapa conceitual, que a igreja cristã exige a confissão para a absolvição dos pecados da carne. A psiquiatria, por um outro lado, e a psicologia, exigem a confissão de desejos e obsessões sexuais para revelar quem realmente somos. Dizem que contar tudo para revelar a verdade nos curará. Ou seja, o homem ocidental se tornou um animal que confessa. Bem, aqui nós podemos visualizar que ele não está falando só de figuras religiosas aqui, de padres, em que você vai confessar. Mas a psiquiatria e a psicologia, elas se demonstram no mundo moderno e contemporâneo como uma nova estrutura religiosa, digamos, de confissão, de você demonstrar a verdade e de controle, portanto, da conduta humana. O psiquiatra vai falar assim, mas será que... O psicólogo, o psicanalista vai falar assim, mas será que você que não está entendendo as coisas de um lado de forma errada? Será que o problema não está em você? Ou seja, a conduta do ser humano, ela vai ser regida pelas relações de poder que ele vai viver dentro dessa sociedade, que, portanto, basicamente, vai chegar à conclusão de que as relações de poder, elas determinam a conduta humana e o comportamento humano. Certo? Galera, alguma dúvida? Por mim tá de boa, professor. Fechou, então? Por hoje é isso. Tranquilo também. Beleza. Vitor, alguma dúvida aí? Não. Então, fechou. Queridos, muito obrigado pela atenção. Boa noite para vocês, bom descanso. Sexta-feira, tamo junto de novo. Abraço.